Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos grandes coisas do Senhor entrando na tua vida, na tua casa, família e negócios. Eu oro em favor da tua saúde. O Jesus que cura, aquele que opera milagres, está tocando em você nesse momento pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Que você seja tocado agora pelo poder curador, pelo poder restaurador de Jesus Cristo. Meu Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça agora, Jesus. Eu digo ao câncer, eu digo à alergia, eu digo a toda doença física ou emocional, renda-se àquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Seja liberto, seja curado, receba vida, receba o toque de Deus agora, no nome de Jesus. E nós oramos, Pai, para que toda injustiça, para que toda maldade, para que toda arma forjada contra nós seja quebrada agora. Nós quebramos completamente toda amarra espiritual. Quebramos a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo, a oração contrária e declaramos por terra toda obra de inveja contra nossas vidas. Cobre nossa vida com o teu sangue, Senhor. Cobre a nossa família, nossos filhos, nosso casamento. Traga a tua paz, tua glória, tua vida, teu mover, Jesus, para dentro da nossa casa. Que a glória do Senhor entre neste lugar. Que a glória do Senhor entre nos quartos, que a glória do Senhor enche essa sala, que a glória do Senhor repouse sobre essa vida, no nome de Jesus. Vida de Deus, vida do Espírito sobre ti, vida do Espírito sobre tua família, vida do Espírito sobre teu trabalho. E nós oramos em nome de Jesus, que pessoas que chegaram aqui nessa oração sem uma saída, sem um meio de sair desse problema, dessa dificuldade, o Deus que abre caminhos, o Deus que intervém, está entrando aí e eu libero uma palavra. Deus vai prover um escape, Deus vai prover uma solução, Ele vai trazer uma ideia, Ele vai trazer uma conexão, Ele vai trazer uma provisão especial. No nome de Jesus eu libero essa palavra sobre a tua vida, no nome de Jesus. E toda pessoa que estiver amarrada, presa espiritualmente, que ela seja livre agora, livre do vício, livre do pecado, livre daquilo que está acorrentando ela, livre daquilo que está travando ela. Ela tem um grande potencial, ela carrega um dom, ela carrega uma palavra, ela carrega uma promessa, mas está presa. E nós oramos agora para que você seja livre. Nós oramos agora para que a unção do rompedor, a unção profética que traz aceleração, a unção profética que traz avanço, essa unção venha sobre a tua vida agora. Essa unção toque em você, toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, doce amado Espírito Santo. Senhor, tu és o protagonista. Senhor, guia todas as coisas, dirige todas as coisas, movimenta as coisas, que vidas sejam tocadas, que lares sejam visitados. E nós oramos em nome de Jesus, para que toda carga negativa que essa pessoa está, que agora a unção de Deus quebre o jugo, a unção de Deus despedace o peso que ela está carregando, e que todas as forças contrárias, todo ataque espiritual na mente, todo ataque espiritual contra o projeto de Deus, cesse agora. Em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, tu dá ordens aos teus anjos para trabalharem em nosso favor. E nós declaramos, ó Deus, que tudo na nossa vida está conectado a Ti, está no Teu altar. Pedimos a Tua presença e pedimos o Teu mover, Jesus. Amém e graças a Deus. Pega a sua carta para Jesus agora
peço para o meu pessoal trazer a minha carta aqui agora também. Nós vamos levantar um clamor, em favor da carta que nós estamos apresentando a Deus. Nós estamos orando aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Eu gostaria que você levantasse a sua carta agora, a carta que você fez para Jesus, com o seu pedido, com a sua oração, com o seu clamor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu apresento a minha carta para Ti, o meu clamor. Aqui está os desejos do meu coração, aqui está meus pedidos, minhas dores, aqui está minha casa, minha família, minha saúde, aqui está os desafios que eu tenho. E eu te peço, Jesus, abençoe, opera milagres, libera do Teu poder, Senhor, libera do Teu favor, Senhor. Em o nome de Jesus, nós colocamos no altar de Deus cada carta, cada pessoa que está orando junto conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Que prazer estar aqui ao vivo junto com você. Essa oração da noite é uma oração especial, porque depois dessa oração nós vamos ter um culto a Deus. Depois dessa oração nós vamos ter um momento de louvor e nós vamos ter um momento de palavra com um grande amigo meu, que tem uma palavra profética, uma palavra do Senhor para compartilhar e abençoar a tua vida e abençoar a tua família. Se você entrou aqui, talvez você entrou aqui em busca de só fazer a oração e sair, mas eu creio que Deus tem algo a mais para falar contigo hoje. Então fica aí até o fim, porque Deus vai falar contigo poderosamente em nome de Jesus. E quando eu entrei aqui nessa oração, eu senti dores fortes na minha perna esquerda e também dores fortes na virilha esquerda, virilha e perna esquerda. Seja você quem for, eu quero liberar uma palavra no nome daquele que cura, Jesus. Jesus cura, coloque a sua fé nele. Eu oro agora pela sua cura total e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. O Senhor também me deu uma palavra para uma pessoa de Caldas Novas, que está aí ao vivo conosco nesse momento. Deus está te visitando com provisão. O cuidado de Deus está sobre ti. O cuidado de Deus está sobre ti. Você vai ser restaurada por Deus. Deus vai abrir aquilo que estava fechado, aquilo que você tem lutado, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para o Cássio, que está me ouvindo, ou a esposa do Cássio, ou alguém que é muito próximo do Cássio que está aí ao vivo. Deus está visitando você. Essas trocas que houve, essas mudanças que houve na sua vida, tudo foi por um propósito maior. Você pode não ter entendido o que Deus está fazendo, mas Ele está trabalhando para o melhor. Confie nos planos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus me mostrou uma pessoa também que está esperando uma provisão especial da parte de Deus. Ela está com um problema nos dentes e ela precisa fazer um tratamento. Eu creio que a provisão do Senhor está chegando até você. E eu quero liberar uma palavra, essa provisão vai chegar. Eu não sei se vai vir por meio judicial, se Deus vai tocar no coração de alguém, mas alguém próximo de você vai te ajudar. E você vai testemunhar como um milagre de Deus isso, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que pessoas que estão desconcertadas da vida, pessoas que andaram passando por aflições, que não sabem o porquê que tem passado por tantas coisas, a palavra de Deus para você é: Ele vai te dar uma saída. Ele vai te dar uma saída, não perca a tua esperança. Coloque a tua fé em Jesus, coloque a tua fé na palavra, porque a palavra não volta vazia. E Deus me deu uma palavra para compartilhar com você hoje, que está em Números capítulo 13, verso 31 e 32. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque essa é uma palavra que antes de eu ministrar para você, ministrou em mim, certo? Essa palavra, antes de eu ministrar para você, ministrou em mim. Números 13, 31 e 32. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O Senhor tinha dado uma promessa para todo o povo de Israel, para a nação. E a promessa era uma terra que manava leite e mel. E a promessa era linda, a promessa era maravilhosa e era só alegria. Eles
dormiam sonhando com essa terra prometida e acordavam com a expectativa de que iriam ter a sua terra, o seu terreno, iriam construir as suas casas, iriam ter uma vida longe da escravidão. Mas o que eles não imaginavam é que nessa terra, nessa promessa de Deus, havia desafios. A gente, quando pensa no que Deus tem para nós, no propósito que Deus tem para a nossa vida, a gente vê os benefícios, a gente vê as alegrias, a gente vê os prêmios, a gente vê a abundância, a gente vê as coisas boas, mas a gente esquece que a terra que Deus nos prometeu é uma terra que tem desafios, é uma terra que tem gigantes. A Bíblia nos diz que Moisés mandou homens a espiarem a terra. E lá naquela terra havia tudo aquilo que Deus havia dito. Sim, havia muita abundância, havia muita terra para todo mundo, havia, sabe, o melhor de Deus ali. No entanto, havia ali também gigantes, havia exércitos, havia inimigos, havia contrários, havia oposição. Só que eles nunca tinham pensado na oposição. Eles só pensaram na terra, eles só pensaram no fruto. Deus tem grandes promessas para a nossa vida, mas a terra não vai vir de graça. A promessa não vai vir de graça. Tem um preço para você conquistar. Tem desafios, tem lutas. Lutas que você talvez não queria lutar, mas que você vai ter que lutar. Sabe, eu aprendi uma coisa sobre lutas, e isso tem trabalhado muito forte no meu coração. Que tem lutas que a gente não corre atrás delas, mas Deus preparou elas para a gente. E Deus preparou elas para a gente, não só, sabe, para nos testar, mas essas lutas, elas fazem parte da conquista. E se você vencer essas lutas, se você manter as suas emoções em dia, se você manter a sua mente posicionada na promessa do Espírito Santo e independência de Deus, você vai experimentar o que Deus prometeu. Mas vai ter inimigos. Deus não tira os inimigos. Puxa, gente, seria tão mais fácil, né? Se Deus tirasse os inimigos do nosso caminho. Seria tão mais fácil uma vida, sabe, onde você só tivesse que construir. Sabe, ia ser tão lindo, né? A gente ia poder cantar aquela música, vai ser tão lindo. Mas a gente pensa, sabe, que tudo vai ser assim. O carro vai vir fácil, a casa vai vir fácil, vamos viver a promessa fácil, vai ser tudo fácil. Tudo o que eu preciso é construir, tudo o que eu preciso é trabalhar direito, tudo o que eu preciso é ser honesto, tudo o que eu preciso é ter caráter, tudo o que eu preciso é dar o meu melhor. E quando você entra no tempo da conquista, você vê que isso que você tem para dar é só uma parte. Porque vai exigir renúncia de você, vai exigir mais oração de você, vai exigir sabedoria que você vai ter que buscar do alto, vai exigir de você controle emocional, vai exigir de você uma boa cabeça. Caso contrário, você não consegue vencer as adversidades, você não consegue vencer o mal que muitas vezes já está preparado ali contra você. Quando eu meditei alguns dias atrás na história de Neemias, e ali Tobias, Sanbalate o perturbaram um monte, sabe, aquela terra, as ruínas de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, estava tudo calmo, ninguém se incomodava com aquilo ali, com aquelas ruínas, com aquela terra esquecida. Mas então Neemias começa a reconstruir os muros e pronto. Levantou inimigos do chão, e esses inimigos começaram a guerrear, e começaram a armar, e começaram a difamar. Eu vou dizer uma coisa para você, se você não está crescendo, se você não está rumo à conquista, rumo a coisas melhores, você não vai ter oposição. Mas toda vez que você se mexer para conquistar algo que Deus tem para você, vai ter luta. E sabe, daí vem a história da águia. A águia, ela é majestosa, ela é governo nos ares. Mas a águia tem um inimigo que não é maior do que ela,
não é mais forte que ela, não tem garras tão afiadas como ela, mas a águia tem um inimigo que é traiçoeiro, um inimigo que ataca pelas costas, se chama o corvo negro. E o corvo negro vem e ele plana em cima das costas da águia e ele começa a bicar a cabeça da águia para desestabilizá-la no seu voo, para de alguma maneira machucá-la, para perturbar a vida dela. Eu nunca encontrei uma águia discutindo com um corvo. A águia tem que fazer o que ela sabe fazer. Aleluia! Você sabe o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Você tem que continuar subindo. Essa é a palavra de Deus para você. A águia do Senhor tem que continuar subindo. E ela tem que subir tão alto. Ela tem que continuar prosperando. Ela tem que continuar crescendo. Ela tem que continuar avançando. E ela vai chegar num lugar tão alto, onde ela aguenta aquele ar rarefeito. Mas o corvo não. O corvo vai perder as forças. Ele não tem o suporte que a águia tem. A águia foi projetada para viver nas alturas, para subir alto. E o corvo então começa a perder as forças. E ele tem que largar a águia. Sabe como que você vai vencer os seus adversários? Sabe como que você vai vencer os inimigos que se posicionam contra você? É subindo cada vez mais. É crescendo cada vez mais. Deus não te quer estagnado. Deus não te quer abatido. Deus não te quer triste. Deus não te quer desistindo. O Senhor manda dizer para você e recebe aí como uma palavra profética para a tua vida. É tempo de você crescer. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças como as águias. Subirão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. É promessa de Deus para a tua vida. É promessa de Deus para o destino profético que Ele tem para você. Então, quando eu vejo aqui que Deus não me dá terras de graça, a terra que Ele me deu está cheia de gigantes, e que Deus sabia que algumas coisas iam dar errado. Deus sabia que eu ia ter lutas. Ele poderia ter me privado, Ele poderia ter me guardado, mas a pergunta é, por que Ele não me privou de algumas lutas? Algumas vezes eu disse assim para minha esposa, sabe, eu não queria briga com ninguém, mas uma coisa eu aprendi, que o nosso propósito, ele vai ser inconveniente para algumas pessoas. O nosso propósito, ele vai incomodar por si só os outros. E nós precisamos aprender a ser como a águia, não parar de crescer, apesar dos desafios. Vai existir oposição, vai existir maldade, vai existir gente para te criticar, para falar mal de você, vai existir gente, sabe, que vai tentar distorcer quem você é para os outros. Vai ter esse tipo de gente. Mas você não pode esquecer que Deus já programou tudo isso. Deus já tinha isso escrito no livro dos seus dias. E daí você pergunta, e agora, o que eu tenho que fazer? Você tem que continuar crescendo. O propósito de Deus para a tua vida é continua crescendo, continua avançando, porque Deus tem o melhor para a tua vida. E sabe uma coisa que eu aprendi com Deus? Que quando eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida, eu tenho o suporte do céu comigo. Aleluia! Você tem o suporte do céu, você talvez não tenha todas as pessoas que você gostaria ao seu redor, você não tem o apoio de algumas pessoas que você gostaria do apoio delas, mas você tem o suporte do céu, e o suporte do céu é suficiente. Esses homens aqui precisavam entender isso, o suporte do céu é suficiente. Escreve aqui nos comentários, o suporte do céu é suficiente. Com quem Deus está falando aí? Com quem o Espírito Santo está falando? Com quem o Espírito Santo está ministrando ao seu coração? Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Glória ao nome de Jesus! Você recebe essa palavra? E se você está aqui, sabe, pela primeira vez, mesmo que você não seja crente, não vá a uma igreja, mas se você quer entregar sua vida a Jesus, você pode se arrepender dos seus pecados agora e dizer, Jesus, a minha vida é tua.
meu coração é teu. E a partir do dia de hoje, a sua vida nunca mais será igual, porque você vai ter a luz do Salvador aí dentro de você. É essa luz que está aqui em mim, e essa luz aí em você vai guiar você toda a vida. Ela não é fraca, ela é poderosa. Amém? Glória a Deus. Se tem alguém aqui que está nessa oração, que entrou aqui talvez pela primeira vez e que quer entregar a sua vida para Jesus, escreve aí nos comentários a palavra Jesus. Isso vai ser um testemunho público que você está entregando o seu coração para Ele. Vai ser um testemunho público de que a sua alma pertence a Ele, de que sua vida, o seu destino, você está entregando nas mãos de Jesus Cristo, naquele que está vivo, naquele que nos dá poder para vencermos as tribulações da vida, as adversidades. Amém? Eu quero nesse momento declarar o Salmo 91. Amanhã pela manhã eu vou ter um anúncio muito importante. Amanhã pela manhã eu vou dar um anúncio muito importante às 6 horas da manhã, certo? Vai ser incrível. Também amanhã estarei em Curitiba, na Get Church. Vai ser algo incrível. Estarei indo lá semear a palavra, estar com os irmãos, orar pelos doentes, liberar uma palavra de fé, uma palavra profética. Amanhã à noite vai ser maravilhoso. E domingo estarei ministrando aqui em Alphaville às 9 horas da manhã. Tá? Às 9 da manhã estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Eu convido você a estar com a gente. Vai ser um prazer te receber, ok? Quero pedir a cada um de vocês que compartilhem não com 10, com 100, mas com 1000, com 2000 pessoas. Esses dias uma irmã me surpreendeu no comentário aí. Ela disse que compartilhou para 1000 pessoas. Eu disse, uau, 1000 pessoas? Que coisa boa! 1000 pessoas, meu Deus do céu! Se você puder compartilhar nas suas redes sociais, faça isso e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91 e mais uma vez convido você, nós vamos ter uma palavra hoje, nós vamos transformar essa oração num culto, um culto power, um culto cheio de Deus, um culto cheio do Espírito Santo. Nós vamos ter um momento de louvor após a oração e depois vamos ter uma palavra profética e vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega a sua carta para Jesus agora nas mãos, nós vamos orar. E eu tive uma visão de uma mulher que tem um quadro em casa e ela tem 2 filhos. E eu vi um com calção azul celeste e o outro, estavam os 2 pequenos, um maior e o outro menor. Essa mulher tem esse quadro com ela, esse quadro é muito significativo para ela. E Deus está visitando a tua casa. Deus está tirando a dor que você carrega e o Senhor vai restaurar a tua sorte em nome de Jesus. Pega essa palavra como uma palavra profética em nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para o Daniel, que está aí me ouvindo. O Senhor te visita, Daniel, e o Senhor vai te dar uma saída na tua empresa. Em nome de Jesus eu libero essa palavra, uma saída o Senhor está dando. Amém? Nós vamos orar. Pega a tua carta aí, a carta que você fez para Jesus. E se você ainda não fez a sua carta para Jesus, pega uma folha de caderno. Tá? Quiser baixar essa, é gratuitamente para você baixar lá no meu site, www.vinicius7.com.br. Você pode baixar lá no meu site, certo? É gratuito para você baixar. E se não conseguir baixar, porque às vezes as pessoas não conseguem, pega uma folha de caderno mesmo, faz a tua carta para Jesus e vem apresentar aqui às 6 da manhã, às 18 horas. Nós temos orado, nós temos apresentado no altar de Deus. Aqui há intercessores de todo mundo comigo.
E eles se reúnem comigo nesses horários, exatamente nesses horários eles se reúnem comigo. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, consagramos a Ti cada carta, apresentamos a Ti nosso pedido de oração, apresentamos a Ti no altar as nossas petições, o que fluiu do nosso coração, a nossa intenção, o desejo do nosso interior. Senhor, a Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apresentamos a Ti, Pai, todos os nossos pedidos e oramos por respostas, oramos por uma intervenção do céu, oramos para que cesse completamente o ataque do inimigo e declaramos por terra aquilo que vem para nos afrontar, aquilo que vem para tentar nos desanimar. E nós cremos, Jesus, no Teu poder, na Tua justiça. Nós cremos, ó Deus, que não há Deus tão forte como o nosso Deus. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és Deus grande, Tu és Deus poderoso, e nós liberamos uma palavra agora: nenhum mal permanecerá de pé. Nós declaramos por terra agora tudo aquilo que vem para contrariar, tudo aquilo que vem para pesar, tudo aquilo que vem para trazer perdas, e nós oramos em nome de Jesus: mal caia por terra, no nome de Jesus caia por terra. Apresentamos a Deus nossos pedidos e pedimos a bênção do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor, a intervenção do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. E oramos por cura, cura no sangue, cura na pele, cura de câncer, porque cremos que Jesus Cristo cura, é Ele que cura, nossa fé está nele. E oramos agora, Senhor, por provisões especiais, por milagres, por solução de problemas. Também, Senhor, para que coisas se resolvam, problemas sejam solucionados, que a Tua boa mão, ó Deus, esteja sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você recebe essa oração, compartilhe com outras pessoas. Nós vamos ter um momento agora de louvor, de adoração. É como eu disse, vamos transformar num culto agora, certo? Vamos ter um momento de louvor e depois uma palavra que vai te abençoar muito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, acontecerá em semanas. Oramos para que tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está em pausa, ou tudo aquilo que está estagnado, entre em movimento. Liberamos essa palavra e oramos no nome de Jesus Cristo, e que todo tipo de amarra espiritual, tudo aquilo que está sendo travado no mundo espiritual, toda a resistência do inimigo à tua vida, a áreas da tua vida, nós oramos agora por um destravar, oramos por um romper, no nome poderoso de Jesus Cristo, que caia por terra as amarras espirituais, que caia por terra o que é laço, que caia por terra aquilo que está amarrado, no nome de Jesus Cristo. E liberamos uma palavra e uma oração, que haverá movimento, haverá aceleração, no nome de Jesus Cristo. Também eu oro, Pai, por pessoas que têm grandes responsabilidades financeiras, pessoas que têm desafios, contas a pagar, colaboradores a quitar os seus salários, que o Senhor possa abençoar a vida desse empreendedor, dessa empreendedora, o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa que está me ouvindo, que tem seus compromissos mensais, compromisso com a sua casa, com a sua família, que o Senhor possa intervir. Eu oro por provisão sobrenatural. A Tua palavra diz em Filipenses, Senhor, o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Meu Pai, eu quero declarar, não vai haver falta, vai haver fartura, vai haver abundância, vai haver o multiplicar, em o nome de Jesus Cristo nessa vida. Eu quero declarar, Pai, que portas serão abertas,
recursos chegarão, pontes do destino o Senhor colocará no caminho dessa pessoa. Em o nome de Jesus, relacionamentos chaves para o crescimento, para a prosperidade, para o avanço dessa obra, para o avanço dessa casa, para o avanço nessa negociação. Oramos por milagres, Pai, e que toda injustiça contra nós, toda injustiça contra a nossa casa seja visitado por Ti. Meu Deus, nós oramos declarando que o Senhor é o juiz de toda a terra. Apresentamos diante de Ti toda injustiça, toda palavra contrária dita contra nós, toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, inveja, maldade. Nós colocamos diante de Ti e pedimos a justiça do Senhor em nosso favor. Em o nome de Jesus Cristo, também oramos, Pai, para que o Senhor venha proteger a nossa casa, venha blindar a nossa família. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, a bênção da proteção, a bênção do livramento do Senhor na nossa vida, no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor traga avanço aos projetos dessa pessoa, todo projeto que ela tem, que está andando devagar, que está, Senhor, travado, que haja um destravar, que haja um rompimento, que a unção do rompedor toque na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Já estamos tendo testemunhos aqui do nosso propósito. Na oração da manhã de hoje, eu já dei um testemunho, resultado aqui do nosso propósito, que levaria anos, acontece em dias. E agora eu recebi o testemunho da Vanessa, que também nos acompanha nas orações e está aqui nesse propósito, e ela escreveu assim: a paz do Senhor Jesus, eu venho contar um testemunho. Há 2 anos aguardávamos receber um dinheiro na nossa empresa, sem nenhuma notícia do processo durante todo esse tempo. Começamos o propósito para que aconteça em dias o que levaria anos, e no dia 20, no mesmo dia, recebemos um e-mail, e 2 dias depois, outro e-mail informando que o valor seria liberado. Hoje, dia 24, ao acordar, vimos o valor em conta. Sou grata a Deus, emocionada, e louvo o seu nome porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a bênção não para aí. Também fiz um propósito no ano passado e Deus me concedeu os 3 pedidos que fiz. E o maior foi ver meu marido curado das feridas emocionais e voltando para Jesus, caminhando junto comigo nas orações. Fico sem palavras para agradecer. Oro sempre por você e por toda a sua equipe. Que Deus continue abençoando e guardando vocês e todos os familiares. Que Deus abençoe, Vanessa. O nosso Deus é um Deus real. Ele é um Deus que tem o poder de acelerar as coisas. E uma das coisas que a gente tem que entender também, que às vezes não está andando algo na nossa vida, não é porque Deus não está abençoando, é porque tem coisas espirituais que estão travando. E quando a gente entra em oração, você está se conectando ao Deus que dá resposta. E você usa a autoridade que Jesus te deu para desfazer essas amarras. Essas amarras têm que serem desfeitas através da oração, através de declarações, e é o que nós estamos fazendo aqui. Por isso, você que me acompanha aqui nas orações, fique firme em oração e você vai ver os resultados. Fique firme em oração que você vai ter o toque de Deus, você vai ter a visitação de Deus aí na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra, essa palavra está em Gênesis capítulo 25, verso 21 em diante, que diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela, por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Nós vemos aqui que Rebeca, ela consultou ao Senhor. E o Senhor falou algo com ela, que dentro do ventre dela havia 2 povos e que o maior serviria o menor. E ela teve 2 filhos, ela não podia engravidar. Isaac, marido dela, orou, ela engravidou e nasceu Esaú, o mais velho, e Jacó, o mais novo. Depois, mais tarde, Jacó acaba enganando Esaú
Esaú tenta matar Jacó e Jacó então parte para uma terra distante. E ali ele tem experiência com Deus. Ali ele começa a alinhar a vida dele à profecia que estava sobre ele. Eu quero que você entenda, algumas pessoas têm alguns equívocos sobre a profecia e elas pensam que toda profecia tem que acontecer independente da pessoa alinhar a vida dela com Deus ou não. Uma pessoa pode ter muitas palavras proféticas sobre si, mas se ela não estiver alinhada com Deus, com o propósito, com a vida diante de Deus, a profecia pode não se cumprir. Porque a profecia, ela é uma autorização do céu, é um decreto do céu sobre alguém, mas que existe alguns requisitos para que essa profecia se cumpra. Por exemplo, quando Jacó saiu da casa do pai, ele não imaginou como que aquela profecia poderia se cumprir, mas ele fez uma aliança com Deus no caminho. E aqui começa o cumprimento da palavra profética. A Bíblia diz que no deserto, enquanto ele fugia do irmão dele que queria matá-lo, diz que ele teve uma experiência com Deus, ele teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada, e essa escada ia até os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. E ele viu o Senhor no alto daquela escada, e ele recebeu mais uma profecia, ele recebeu mais uma promessa de Deus. E a promessa de Deus é que o Senhor o abençoaria tremendamente. E ali ele fez uma aliança com Deus. Ele foi convencido. Até aquele momento, Jacó, ele não tinha uma aliança com Deus. Ele conhecia o Deus do pai dele, o Deus de Isaac, o Deus de Rebeca, o Deus do avô Abraão. Mas ele mesmo não tinha uma aliança com esse Deus. A aliança só veio depois dessa experiência sobrenatural. Eu quero que você entenda que, para que você entre na rota profética, na rota do cumprimento da promessa ou da profecia, você precisa fazer uma aliança com Deus. A sua vida começa a mudar com a aliança com Deus. É impossível você viver uma palavra profética na sua vida sem fazer uma aliança com Deus. As pessoas pensam que independente do que elas fazerem, vai acontecer porque Deus disse. Mas você tem que entender que toda palavra que Deus dá, geralmente é condicional. Geralmente é condicional. Ou seja, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. É sempre necessário uma ação. Então, ainda que uma pessoa tenha recebido uma palavra profética, é necessário ela ter uma ação. E foi isso que aconteceu com Jacó. Ele fez uma aliança com Deus. E essa aliança com Deus caminhou com ele por todo o tempo que ele esteve na casa de Labão. Ali Deus prosperou, abençoou seus negócios, ali Deus deu família para ele, ali Deus deu filhos para ele, ali ele começou a realizar os sonhos dele. Mas ainda tinha mais. Tinha voltar para a terra, tinha a restauração do relacionamento com o irmão, tinha a restauração familiar dele voltar para a casa do pai. Tinha muita coisa ainda para acontecer na vida de Jacó, mas tudo aconteceu a partir do momento que Jacó fez uma aliança com Deus. Jesus quer salvar a todos, mas tem que haver uma ação do homem em relação a Deus, porque a ação de Deus já aconteceu. Quando Jesus, ele morreu na cruz por nós, ele morreu para nos salvar, essa foi a ação de Deus. Mas a ação do homem é fazer uma aliança com Deus, assim como Jacó. Então você pode ter muitas profecias sobre você, mas muitas dessas profecias podem não acontecer, porque é necessário uma ação, é necessário uma aliança que você tem que fazer com Deus. E essa aliança vai marcar a tua vida para sempre. Se você não tem aliança com Deus, não tem como algumas profecias se cumprirem na sua vida. Eu conheço pessoas que gostam de ir a cultos de profecia. Então elas vão aonde tem um profeta, elas vão até
uma célula que tem um profeta, até uma campanha que tem um profeta, até uma igreja que tem um profeta, e elas recebem lá uma palavra profética. E elas pensam, agora vai acontecer? Agora minha vida vai para frente? E passa-se os meses e a vida não vai para frente. Por quê? Porque não houve uma ação. A palavra foi liberada, mas não houve uma ação. E essa ação, ela pode ser uma aliança com Deus, começa por aí, a aliança com Deus. Pode ser uma instrução que você tem que seguir. Pode ser o começo de algo, onde você vai ter que desbravar um caminho, que você vai ter que dar o primeiro passo, certo? Essa ação pode ser até mesmo você perdoar alguém que muito afligiu você, que muito fez mal para a tua vida, mas que na palavra profética, sabe, Deus falou para você alinhar o seu caminho. Essa ação pode ser também você largar o pecado, sair de uma situação de erro, sair de uma situação de pecado, de engano. Então, há ações que são necessárias para o cumprimento da profecia. Se não houver a ação da sua parte, não vai haver o cumprimento da palavra profética. Temos vários testemunhos de pessoas que nos acompanham nas orações e essas pessoas estiveram em escolas de profeta. Essas pessoas receberam palavras proféticas e a vida delas mudou quando elas tomaram uma ação. Eu perdi as contas de quantas empresas começaram com uma palavra profética, mas a pessoa teve que ter uma ação, ela teve que ir lá, alugar o lugar, ela teve que começar o negócio, ela teve que ir atrás dos fornecedores, porque ela recebeu a palavra, mas agora tinha uma parte que cabia a ela, que era a parte da ação, dela ir, fazer, bater na porta, abrir o CNPJ e começar as coisas. Tudo tem que ter uma ação. Por mais que você receba palavras proféticas na sua vida, você tem que ter ação. Não, Deus falou comigo que eu vou ser uma líder de várias mulheres. Então, começa a pregar para as mulheres. E algumas pessoas, elas ficam aguardando a porta se abrir. Mas quantos amigos você tem nas suas redes sociais? Começa a ministrar para esses? Começa a ministrar para esses? Começa a ministrar para o seu ciclo de relacionamento, suas clientes? Comece a ministrar para os seus parentes, para os seus amigos, comece a levar a palavra, porque se Deus lhe deu, se essa palavra que você recebeu veio da parte de Deus, com essa ação, Deus vai começar a abrir portas, Deus vai começar a trazer agenda para você, Deus vai começar a liberar favor sobre a sua vida e as coisas vão acontecer. Eu estava sempre falando para um rapaz a respeito de um negócio que ele deveria começar. E ele não queria, lutava contra aquilo, sabe? E guerreava e dizia, não, eu não quero voltar para isso. Mas quando ele decidiu fazer aquilo que ele estava recebendo há muito tempo, a mesma palavra profética, ele abriu aquele negócio, Deus começou a prosperar. Encheu de gente, encheu de serviço. Por quê? Porque faltava uma ação. Enquanto a pessoa fica lutando com a palavra profética, enquanto a pessoa fica, sabe, dizendo, não, eu não quero isso, ou eu vou esperar Deus fazer, tem coisas que começam por você, porque Deus já fez a parte dele. Você já tem uma palavra sobre a tua vida, está faltando a ação. Jesus disse para Pedro, Pedro, vem, Jesus estava andando sobre as águas. A palavra já foi liberada, mas o que o Pedro teve que fazer? Ele teve que começar a tirar o seu pé do barco e começar a colocar a planta dos seus pés sobre as águas e caminhar até Jesus. Então, a palavra vem, mas a ação tem que vir da sua parte. A ação tem que vir da sua parte. E assim você viverá o propósito de Deus na sua vida. Jacó só começou a viver o extraordinário quando ele fez aliança com Deus, quando ele começou a ter um pacto de fidelidade com Deus. Talvez seja esse o pacto de fidelidade que você não tem ainda.
Você não tem ainda um pacto de fidelidade. Como Jacó assumiu um pacto de fidelidade com Deus e começou a andar com Deus. E ele disse, se o Senhor me levar de volta em paz para a minha terra, e se o Senhor me abençoar, então, Senhor, o Senhor será o meu Deus e eu serei fiel a Ti em todas as coisas. Foi esse o pacto que Jacó fez com Deus? Foi essa aliança que ele fez com Deus? E quando você fizer a aliança com Jesus Cristo, com a palavra de Jesus Cristo, eu tenho certeza, você verá as coisas se movimentarem na sua vida. Amém? Faça uma aliança com Deus. Porque daí você vai ver se a palavra que você recebeu de fato é uma palavra profética ou foi só uma invencionice do homem. Ou talvez, sabe, o homem tropeçou na palavra e o homem pode errar, o profeta pode falhar, mas Deus, se a palavra é de Deus, ela vai se cumprir. Amém? Se a palavra é de Deus, ela vai se cumprir. Então segura essa palavra no nome de Jesus. Ela é uma direção para a tua vida, ela é uma instrução para você. Faça uma aliança com o Senhor. Faça uma aliança com o Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas essa oração. Manda aí para 10. Amém? Manda aí para 10. É o mínimo. Todos podem mandar para 10 pessoas. Compartilha nas tuas redes sociais, compartilha nos grupos que você está. Manda aí para o máximo de gente que você puder, em o nome de Jesus. Amém? Tenho certeza que eles vão ser abençoados. Tenho certeza que eles vão ser abençoados. Manda aí, compartilha e se tiver mais contatos, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, no nome de Jesus Cristo. E eu tenho 2 recados para você. O primeiro, eu convido você a se tornar meu aluno na academia aqui no Global. Essa academia está nos dando muita alegria e nós temos grandes projetos para ela no ano que vem. Por isso eu quero convidar você a se tornar nosso aluno, certo? Tenho certeza que você vai gostar muito, você vai estudar dentro da academia, você vai ter um contato mais próximo conosco, você vai caminhar mais perto da gente, certo? Sei que vai ser uma tremenda bênção em nome de Jesus Cristo. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? Eu vou ter muitos eventos no ano que vem e todos eles cruzam por dentro da academia. Então, eu não quero que você fique de fora disso. Vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? O segundo anúncio é que domingo agora, eu e minha esposa estaremos em Santa Maria, Rio Grande do Sul, às 9h30 da manhã. Vamos ministrar às 9h30 da manhã em um culto extraordinário, poderoso, na igreja que eu e ela somos voluntários. O endereço é Rua Carlos Ur, número 935. Vem estar com a gente nesse domingo, às 9h30 da manhã, com chuva ou sem chuva, porque tem chovido muito aqui, mas eu quero convidar você a estar com a gente em o nome de Jesus Cristo. Vai ser uma bênção, vai ser tremendo. Amém? Rua Carlos Ur, número 935. Vem estar com a gente. Muito bem. Deixa eu declarar aqui o Salmo 91. Enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, certo? Coloca aqui teu pedido de oração, coloca aqui o desejo do teu coração em nome de Jesus. Já aproveita, você que está no meio da família aí, já compartilha com eles, né, da oração, convida eles para orar junto, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei.
Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora? Eu quero orar por você. Quero apresentar todos os pedidos de oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, porque o Senhor é Deus poderoso. E como está escrito na Tua palavra, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Há poder na oração. Nós cremos que há poder na oração. Estamos conectados aqui hoje, nesse propósito. Aquilo que levaria anos, que aconteça em dias, que aconteça em semanas. Oramos por uma aceleração agora. Tudo aquilo que estiver travado, tudo aquilo que estiver devagar, tudo aquilo que não estiver acontecendo, que entre em movimento, liberamos essa palavra agora. Também oramos, Pai, por pessoas que estão esperando, estão aguardando que recursos sejam pagos a elas, que estão aguardando que dívidas sejam pagas a elas. Senhor, oramos por uma aceleração agora nos recursos, em o nome de Jesus Cristo. E que o Senhor traga os recursos para essa pessoa que tem projetos distantes para construir a sua casa ou para construir a sede da sua empresa. Mas, meu Deus, Tu és Deus provedor, Tu és Deus de milagres, e eu oro agora para que milagres comecem a ser liberados em nome de Jesus Cristo. Que haja um destravar na vida dessa pessoa, haja um destravar na casa dela, haja um destravar na família dela, que todo laço do inferno seja cortado, que tudo aquilo que vem contra ela, que por 7 caminhos bate retirado, que toda opressão espiritual, que toda luta espiritual que essa pessoa está enfrentando caia por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, dá vitória a este homem, dá vitória a esta mulher, no nome de Jesus Cristo. Derrama da Tua Shekinah, derrama do Teu favor, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o Teu poder, meu Pai, toque-os com a Tua graça agora. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que essa pessoa seja curada agora, no nome de Jesus. Oramos também, Pai, apresentando cada pedido de oração a Ti, e pedimos um milagre, pedimos uma bênção, pedimos uma intervenção do céu na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, meu Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Ore também por nós. Sábado temos programa na Rede TV, em rede nacional. Deus colocou essa ferramenta nas nossas mãos, é uma grande responsabilidade, mas estamos sendo fiéis. Já estou há quase 3 anos na televisão, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração com 10 pessoas, que o Senhor te proteja e que o Senhor guarde a todos da tua casa. Até mais.